Os Estados Unidos será palco de grandes eventos do futebol mundial que vão acontecer nos próximos anos. Nós teremos a Copa América, teremos aí o novo Mundial de Clubes com 32 equipes que vai ter como sede aí os Estados Unidos, e também teremos a Copa do Mundo de 2026, que também vai acontecer na terra do Tio Sam. Além disso, todo ano, toda a pré-temporada europeia, nós temos aí grandes times europeus jogando torneios amistosos nos Estados Unidos. Isso já virou um hábito bastante comum. Agora nós também temos aí Lionel Messi se tornando jogador do Inter Miami e sendo a grande estrela da Major League Soccer. Será que com todo esse pacote, com grandes eventos, com o Messi na Major League Soccer e com times europeus todo ano fazendo intercâmbio aí nos Estados Unidos, será que com esse pacote agora vai? Será que agora o futebol realmente vai se tornar um dos esportes mais populares aí dos Estados Unidos? Afinal, mesmo com tudo isso, será que os americanos realmente se importam com o futebol? Enfim, é justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então sem mais delongas e bora pro vídeo. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Edu aqui do Esporte Evoluciona, o canal para quem é nerd em esportes. Antes da gente partir já para o conteúdo do vídeo, eu queria só trazer uma perguntinha para você. Você sabe por que os americanos chamam futebol de soccer? Você já sabe a resposta dessa pergunta? Então fica ligado que até o final do vídeo eu vou tirar essa dúvida aí. Então para começar, galera, eu quero primeiro trazer um contexto básico através ali de informações para você entender o cenário aí do futebol nos Estados Unidos, e depois trazer mais alguns pontos ali que mostram se realmente os americanos ligam pro nosso tão querido futebol, se realmente os americanos hoje se importam de fato com o soccer. Tá, eu não vou falar soccer que é ridículo, tá? É futebol, pode ficar tranquilo. Então, bora lá. Pra começar aqui, moçada, as fontes onde eu pesquisei essas informações, tá? Vou deixar aí na descrição. Pra começar, então, uma informação que brilhou ali nos meus olhos, é que 32% dos americanos adultos gostam de futebol. Ou seja, a cada 3 americanos, a cada 3, um diz que gosta de futebol. E isso pode ser gosta muito, ama ou acha legal. Porém, o que realmente chama a atenção é que 54% das pessoas que têm até 45 anos nos Estados Unidos disseram que preferem o futebol do que o basquete, futebol americano e o beisebol. Essa informação aqui é surpreendente pra mim. Isso aqui, cara, pro futebol é muito valioso e já mostra que sim, os americanos estão cada vez mais se importando com o futebol. Basicamente, essa faixa etária, 45 anos para menos, já há uma grande preferência pelo futebol, e 45 anos para mais, eles acabam preferindo menos o futebol, a menos popularidade nessas faixas etárias aí. A pesquisa deixa muito claro que esse crescimento tende a ser exponencial, cada vez mais o futebol se tornar popular aí nos Estados Unidos. Por quê? Porque a primeira geração a frequentar estádio de futebol e a torcer por um time, essa geração que hoje está com 40 anos, 30 e poucos anos, essa geração, vamos botar aí entre 20 a 45 anos, ou seja, há uma tendência que hoje quem é criança, que tá aí com 8, 9, 10, 15, 18 anos de idade, tende a gostar de futebol, né, de acompanhar os pais, de acompanhar os amigos, a família, e assim realmente virar uma bola de neve, cada vez mais o futebol se tornar popular nos Estados Unidos. Hoje o futebol a gente pode considerar que é o 4º esporte dos Estados Unidos, superando o hóquei. E há especialistas que dizem também que o futebol pode superar em popularidade, audiência, em números, o beisebol até 2030, principalmente com o boom da Copa do Mundo que vai acontecer em 2026. E tem alguns pontos chaves aqui que explicam o porquê que o futebol cresceu a ponto de se tornar o 4º esporte. O país que mais comprou ingresso, tirando o país sede, na Copa de 2018, na Copa de 2022 no Catar, foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos só perdeu pro Catar em número de compra de ingressos na Copa do Catar, e na Copa da Rússia, os Estados Unidos só perdeu pros russos. E detalhe, na Copa de 2018, a seleção norte-americana não tinha nem se classificado pra Copa. Outro ponto que chamou muita atenção é a final da Euro entre Itália e Inglaterra, que aconteceu em 2021. A final da Euro teve mais audiência na TV norte-americana do que os 3 primeiros jogos das finais da NBA entre o Bucks e o Suns, que aconteceu em 2021. Cara, isso é inacreditável. A final da NBA teve uma audiência no pico de 8 milhões de pessoas, chegando perto de 9 milhões, e a final da Euro passou de 9 milhões. A gente também tem ali uma comparação da Premier League com a NHL, e aqui comprova que o futebol já superou o hóquei nos Estados Unidos. A audiência da Premier League na NBC, que é uma das principais emissoras dos Estados Unidos, tem uma audiência que chega a cerca ali de 900 mil pessoas assistindo a Premier League. É muita gente, galera. E esse número é o dobro de pessoas que acompanham a NHL no mesmo
mesmo canal, na NBC, os jogos da NHL chegam ali a 450 mil, às vezes quase 500 mil pessoas que acompanham os jogos na NBC. Outro ponto também que chama bastante atenção é a média de público da MLS. Hoje a média de público da MLS tem ali quase 22 mil pessoas que vão aos estádios. Isso se deve até muito porque muitos estádios aí têm capacidade para 20 mil, então acaba diminuindo um pouquinho. Mas, pô, a gente teve ali esse ano agora, no feriado 4 de julho, que é um feriado muito importante para os americanos, teve o clássico entre o Los Angeles FC e o Los Angeles Galaxy, e esse jogo foi no Rose Bowl, palco da final da Copa do Mundo de 94, e que esse jogo botou mais de 80 mil pessoas no estádio, lotando o estádio... Opa, quase caiu meu notebook aqui. Lotando o estádio completamente. Fora outros jogos aí da MLS que tiveram também 70 mil pessoas, 50 mil pessoas. Isso tá se tornando habitual. Que aí agora, com Messi indo pra lá, a tendência da média de público aumentar. E se você pegar a média de público comparado com o futebol mundial, a MLS não faz tão feio assim. Por exemplo, a média de público aí da La Liga, da Série A, tá com 29 mil pessoas. A MLS tá com 20 mil. Outro ponto que chama atenção também aqui é a parceria da principal empresa do mundo, Apple, né, com a MLS. A Apple fechou um contrato de exclusividade pelos próximos 10 anos e fechou um contrato em que a MLS ganhou 2,5 bilhões de dólares para ter a mídia exclusiva, para passar os jogos na Apple TV, para ter todo o pacote aí de mídia exclusivo para Apple. Ou seja, se a maior empresa do mundo ganha trilhões de dólares está investindo na liga, eles não estão investindo aí porque eles são bonzinhos. A MLS aí tem de tudo para se tornar uma das principais ligas do mundo. E galera, se você tá gostando desse conteúdo, deixa o like aí, é de graça, custa R$0 e ajuda demais aqui o Esporte Evoluciona. E se inscreva no canal também, se você adora acompanhar esportes aí. E o que falta então pro futebol realmente chegar no patamar aí do basquete, superar o beisebol, realmente de fato aí se tornar um esporte mais popular ainda nos Estados Unidos? E de acordo com a Morning Consult aqui, que é uma das pesquisas que eu tô trazendo as informações e os dados para vocês, entrevista feita com os fãs de futebol nos Estados Unidos, o futebol nos Estados Unidos precisaria evoluir ou mudar esses 5 aspectos para que o futebol crescesse mais aí nos Estados Unidos. Então, em quinto lugar, ficou a questão dos ingressos. Os ingressos dos jogos profissionais fossem mais baratos. Em quarto lugar está se os jogos da MLS, né, os jogos profissionais, fossem realizados mais perto ali do fã. Então a questão ali da logística do estádio, né, da localização do estádio. Em terceiro, tá, se a MLS tivesse mais jogadores de qualidade, principalmente se tivesse os jogadores que estariam ali entre os melhores do mundo. Aí entra a questão Messi, entra realmente ter jogadores de impacto mundial. Porque os americanos, de maneira geral, estão acostumados com isso em todas as suas ligas. A NFL, a MLB, NBA, NHL é a principal liga de forma disparada em cada esporte. Não tem nem comparação, né? Eles querem realmente os grandes jogadores da MLS. E acredito que, obviamente, isso sim ia fazer a liga crescer muito mais. Em segundo, se a TV a cabo e o serviço de streaming mostrassem mais jogos internacionais e jogos dos Estados Unidos ao vivo, e se a seleção norte-americana tivesse resultados melhores da Copa do Mundo. Então acho que é esse combo aí. Ter mais talentos de renome internacional, ter grandes jogadores jogando na liga, ter mais talentos também norte-americanos, né? Ter realmente estrelas de futebol dos Estados Unidos jogando nos Estados Unidos. Eu acho que esse combo de talentos dos Estados Unidos e talentos de renome internacional, e esses talentos jogando na MLS, isso realmente faria com que o esporte disparasse em termos de popularidade aí nos Estados Unidos. E o que tem que acontecer para que isso ocorra? É para que, por exemplo, os Estados Unidos tenham uma seleção forte, que possa realmente ser levado a sério. O que é necessário fazer? Bom, aí já vai minha opinião pessoal. Eu acho que um grande problema que os Estados Unidos têm é a base no high school, no ensino médio norte-americano. Muitos dos professores, os treinadores de futebol, aquele cara que veio do beisebol, aquele cara que veio do futebol americano, que veio do basquete, veio de outro esporte. Então, às vezes, ele pode acabar ensinando errado, treinando errado, priorizando muito mais a questão física, muito mais a questão tática, deixando o futebol dos Estados Unidos mais pobre. Isso é algo que os Estados Unidos já está corrigindo, tanto que já estão surgindo aí novos talentos. Hoje, tem cerca ali de 40 jogadores norte-americanos que jogam nas 5 principais ligas da Europa, que é um recorde de futebol norte-americano. Então, a tendência é de ter cada vez mais grandes jogadores jogando nos principais clubes e ligas do mundo. Então, eles estão corrigindo isso, mas isso é algo a longo prazo mesmo, né? Não vai ser do dia pra noite aí que já vai surgir vários talentos. E outro ponto também que o futebol perdia muito talento pro basquete, pro futebol americano, porque o garoto que nascia nos Estados Unidos, que às vezes era bom de bola, ele preferia ir para um esporte que ele via mais futuro. Eu acredito que com a popularidade do futebol crescendo mais lá,
isso talvez não ocorra mais, né, do futebol perder talento para outros esportes nos Estados Unidos. E outro ponto que eu acho que vai realmente acontecer é da MLS realmente ser uma das principais ligas do mundo. Eu acho que o Messi vai ajudar a liga a ter mais holofote, mas eu não acho que eles vão parar por aí. Como eu falei, uma empresa igual a Apple, então você ter uma empresa igual a Apple investindo na MLS, você tendo vários empresários de renome, bilionários investindo nos times norte-americanos, não é porque eles apenas querem brincar de futebol, eles querem ter retorno financeiro em relação a isso. Então, essa grana pesada que tá tendo na MLS vai fazer com que uma hora os times da MLS começam a bater ali com os times medianos, talvez, de um campeonato espanhol, de um campeonato alemão. Ao invés do cara preferir jogar, sei lá, no Wolfsburg, o cara vai querer jogar no MLS. Ao invés do cara querer jogar no Real Sociedad, o cara vai querer jogar no time da MLS. Eu acho que nos próximos 10 anos isso vai se tornar comum. Sim, lógico, o cara ainda vai preferir jogar no Real Madrid, no Chelsea, no Milan. Um grande jogador, né, como um Neymar da vida, um Mbappé, esse cara talvez ainda vai estar jogando nos grandes clubes europeus. Mas aquele cara que às vezes está num Leverkusen, no Wolfsburg, Wolverhampton, às vezes esse cara vai preferir ir jogar na MLS. Então, agora a gente esperar para ver se realmente a MLS vai se tornar uma grande liga, se os Estados Unidos vai realmente chegar forte aí na Copa do Mundo de 2026, mas acho que vai chegar um momento ali, daqui uns 20 anos, do futebol ser tão popular quanto o basquete nos Estados Unidos. Beleza? Essa é apenas minha opinião. Deixa sua opinião aí nos comentários. E respondendo a pergunta sobre por que os americanos chamam o futebol de soccer, é porque basicamente lá quando o futebol foi criado em 1800 e bolinha, então você tinha o rugby football, que é o rugby, e você tinha também o Football Association, para diferenciar do rugby, que é futebol como nós conhecemos, que foi criado pela Federação Inglesa de Futebol, que é a Football Association. E aí, quando o futebol foi para os Estados Unidos, foi mostrado para os americanos, isso aqui é o Football Association, os americanos chegaram e falaram, pera aí um pouquinho, que aqui já existe um esporte chamado futebol. E eles já tinham adaptado ali o rugby para aquilo que eles já chamavam de futebol. Então eles já chamavam isso de futebol. Isso já estava mais, digamos, popularizado nos Estados Unidos naquela época. Para diferenciar, então, eles preferiram chamar por Football Association. Football Association é um nome muito podre, né? Se você parar pra pensar, vamos jogar o futebol de associação. Então, como é que os próprios ingleses chamavam? Na época lá que eles criaram o rugby e o Football Association, eles mesmos já haviam definido gírias. Quem joga rugby é o Hooger. E o cara que joga o Football Association, é o Soccer. O Soccer, o SOC, comecinho de Soccer, vem do Association, do SOC do Association, então ficou o Soccer. Quem joga Football Association é o boleiro que joga Football Association, chamado de Soccer, tá? Então por isso que os americanos chamam o futebol de Soccer. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí, como eu falei, o like é de graça, ajuda demais para que o YouTube distribua nosso conteúdo para que mais pessoas possam conhecer aqui os nossos vídeos, possam conhecer o nosso canal. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E é isso, galera, a gente se vê numa próxima. Valeu!